Política, na Jovem Pan. 7h42, agora pelo horário de Brasília, 7h42, ao vivo no seu rádio pela Jovem Pan Joinville. Vamos falar de política. Vamos chamar então o Piara Boschi para comentar o cenário em Santa Catarina nesta terça-feira, em todo o Brasil também. Piara, bom dia, bem-vindo. Bom dia, não consegui te ouvir, Marcos. Vamos tentar restabelecer aqui o sinal, agora né? Transmissão via internet. Agora sim, Piara, tudo certo? Nos ouve, nos vê? Agora sim. Coisas de tecnologia, né? Piara, a gente está monitorando e atualizando, né, a manifestação, os bloqueios em todas as regiões de Santa Catarina. E é claro que, além dos efeitos negativos para a sociedade, essa paralisação tem cunho político, né? A grande pergunta que te faço é o seguinte: na tua avaliação, na tua opinião, esses bloqueios podem prejudicar os últimos dias do governo Bolsonaro? A gente está esperando uma fala do presidente, né? O presidente ainda passou mais de 24 horas sem se manifestar após o final das eleições. Ele ainda não deu uma declaração sobre o resultado, e isso tem, de certa forma, dado, como é que eu posso dizer, incentivado, de certa forma, esse pessoal que está bloqueando a estrada, que está insatisfeito com o resultado, que espera uma medida de exceção do presidente, algo totalmente descabido num regime constitucional que faz parte ter eleições democráticas, aceitar o seu resultado. Então, todo grupo político pode ir para a oposição, pode ir para a situação. O que está acontecendo no Brasil nesse momento, e com muito foco em Santa Catarina, é uma insubordinação. A gente vai ter que apurar posteriormente qual é a responsabilidade do comando da Polícia Rodoviária Federal na falta de coibir esses movimentos, e até tem vídeos mostrando até algum suporte. Isso é inacreditável. A gente vê deputado eleito Zé Trovão, por exemplo, está participando das manifestações. Isso não é a regra entre os eleitos do próprio PL. A gente vê a maior parte dos eleitos reconhecendo, lamentando e reconhecendo a derrota, mas ainda esperando o que vai falar o presidente Jair Bolsonaro e esperando que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste. A gente vê que mesmo aliados do presidente, os aliados políticos do presidente, Arthur Lira, presidente da Câmara, Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, que é seu ministro da Casa Civil, já se manifestaram. A gente fica esperando que o presidente dê fim a essa confusão, porque a economia não pode parar, não era o que diziam, e a gente vê que há uma apreensão, inclusive, de setores que são simpatizantes ou eleitores do governo Bolsonaro, por exemplo, na classe empresarial que vê as rodovias paradas, muita gente tentando entender qual é o objetivo, para onde que vai isso. Os vídeos que circulam pelas redes sociais, se fala em convocação de novas eleições, em intervenção militar. Nada disso está previsto na regra, nada disso está no que eles chamam de 4 linhas da Constituição. Aliás, a Constituição tem muito mais de 4 linhas e nenhuma delas autoriza esse tipo de pleito. Então, a posição do presidente Jair Bolsonaro, a sua manifestação hoje, ela é muito importante. Ela é muito importante porque Bolsonaro não foi reeleito presidente, mas Bolsonaro foi escolhido pelo povo brasileiro para ser o líder da oposição. E para ser o líder da oposição, ele tem que saber liderar, tem que conduzir a sua turma, especialmente os mais radicais, que é quem está bloqueando estradas nesse momento. A maior parte do eleitorado do Bolsonaro aceitou a derrota, entendeu a derrota, lamenta e vai fazer oposição, e vai criticar o presidente e vai se preparar para eleger Bolsonaro ou outro líder de direita daqui a 4 anos. Agora, tem um núcleo de insatisfeitos radicais, extremistas, que estão achando que podem fazer o país virar uma confusão para ganhar não sei o quê. Agora, é gente que na pandemia dizia que nada na economia podia parar por nada, nem por mortes, e agora estão de luto por causa de uma eleição. É inacreditável, a gente não pode achar isso normal, isso não é normal. O Piara, agora falando um pouquinho sobre Santa Catarina, o nosso estado, a transição deve ser bem tranquila aqui, né? Bem diferente do que pode ocorrer aí no cenário federal?
A transição tem tudo para ser tranquilo. O governador Carlos Moisés, a gente já apresentou o decreto com as regras da transição, vão ser nomeadas pessoas. Jorginho Melo vai poder nomear pessoas para fazer essa transição de governo, para ter acesso aos dados. Conversei com o senador, governador eleito Jorginho Melo, e ele disse que espera uma transição pacífica, tranquila. Sobre a maior parte da campanha diz que não tem mágoas, ficou um processo judicial, porque o governador Moisés fez uma insinuação no último debate de que Jorginho Melo teria intervido a favor de um contrato que o governo estava renegociando, só que depois o próprio Moisés, ao se explicar junto à justiça, disse que não era bem assim, e o Jorginho vai manter o processo por calúnia, mas ele disse que esse problema é restrito ao CPF deles, não é algo que ele espera que contamine a transição. O que eu espero, o que eu imagino, é que Moisés e Jorginho têm uma relação muito fria por causa dessa questão da campanha eleitoral, mas que a transição de governo entre os indicados de Jorginho e os representantes do governo Moisés que vão atuar nessa transição seja mais tranquila. Acho que essa é a perspectiva. Não que se gostem, né, mas democraticamente como tem que ser. Tá bem então, Piara, continua monitorando e nos atualiza aí todas as informações sobre o cenário político em Santa Catarina também. Amanhã, né, meu amigo, é feriado, né? Todos nós somos filhos de Deus, vamos descansar um pouco, então a gente espera na quinta-feira. Aliás, na quinta-feira o prefeito Adriano Silva estará aqui nessa bancada do Jornal da Manhã, da Jovem Pan em Joinville, para a gente entender todo esse contexto, o que a gente vê de perspectiva na política envolvendo a maior cidade catarinense. O prefeito Adriano, que publicamente manifestou apoio à eleição e à candidatura de Jorginho Melo. Tem muita coisa para a gente conversar, a gente te espera na quinta-feira então. Contem comigo que eu já tenho umas perguntas guardadas aqui para o prefeito Adriano. Boa, bom feriado, até quinta. Até quinta, abraço.